Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo o seu povo neste novo dia. Que o seu dia seja grandemente abençoado, para que você seja bênção por onde você passar nesse novo dia. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se está inscrito, receba a nossa gratidão. Deixe o seu pedido de oração aí nos comentários deste vídeo ou envie para o WhatsApp que está na descrição desse vídeo também. E um aviso, já estamos quase encerrando a nossa série aqui no Evangelho de João, e antes de passar para a primeira carta de João, porque a nossa proposta é ler todos os escritos de João, ou seja, o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Mas antes de passar para as 3 cartas, nós vamos falar sobre o governo do anticristo. Por quê? Porque vários irmãos têm me mandado vídeo e perguntas sobre esse tema. O governo do anticristo. O que é isso? O que a Bíblia fala sobre este assunto? O que nós podemos esperar? Então vamos falar desse assunto, você já fica de sobreaviso, e se você tiver alguma pergunta específica dentro desse tema, pode também mandar aí, ou perguntar nos comentários deste vídeo, ou mandar pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo, ok? Vamos ler a palavra de Deus agora, concluindo o capítulo 20 do Evangelho de João, lendo os versículos 30 e 31, que diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João está caminhando para a conclusão do seu evangelho. E agora ele faz essa declaração maravilhosa. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Existem vários sinais milagrosos registrados nos outros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas entendemos que João não está falando apenas destes outros sinais miraculosos, deles também, daqueles que foram registrados por Mateus, Marcos e Lucas e não foram registrados pelo apóstolo João. Mas cremos que Jesus fez muitos outros milagres que não ficaram registrados em nenhum evangelho e que não vinha ao caso, não era importante, não era fundamental para nós tomar conhecimento, porque o que é essencial para nós, o Espírito Santo inspirou os autores sagrados para deixar para que nós conhecêssemos o Cristo, Jesus. Mas aí na sequência ele faz mais uma declaração: mas estes foram escritos para que vocês creiam. João, eu entendo que ele está se referindo aos milagres que ele mesmo descreveu no seu evangelho. E inspirado pelo Espírito Santo, mesmo que ele não tivesse consciência disso, ele está nos dizendo que tudo que foi escrito pelos outros evangelistas também, Deus tinha o propósito de falar aos nossos corações. O apóstolo Paulo fala disso, da inspiração geral das Escrituras, para falar aos nossos corações. E aqui ele diz: estes foram escritos para que vocês creiam. O segredo é a fé. O relacionamento com Deus se dá por meio da fé. A nossa vida é construída por meio da nossa fé. A nossa vida, na verdade, é um reflexo direto da nossa fé. Por isso é tão importante crer. E mais do que crer, é crer na coisa certa, é ter o objeto certo para exercer a nossa fé. Porque muita gente crê, mas crê na coisa errada. Muita gente crê, mas foca a sua fé
em coisas que vão prejudicá-lo ou que vão até afastá-los de Deus, ou sofrer consequências já nessa vida e também na eternidade. Por isso é tão importante crer no objeto certo. E esta palavra nos mostra qual é o objeto correto no qual deve estar depositada a nossa fé, ou quem é a pessoa correta em quem deve estar depositada a nossa fé. Porque ele diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. A fé do cristão, a fé deve estar depositada em Cristo. A fé do cristão está depositada em Cristo. E de quem não é cristão deve depositar a sua fé em Cristo, porque Ele é a nossa esperança. A esperança descrita nas Escrituras, e especialmente aqui no Evangelho de João, é uma esperança especial. E ela acontece por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, o Cristo. Cristo, em grego, significa Messias. No hebraico do Velho Testamento, ele está dizendo: Jesus é o Messias, Jesus é o ungido de Deus, o enviado de Deus para a humanidade. E esses sinais miraculosos descritos na Bíblia ficaram para que nós creiamos que Jesus é o ungido, que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus. E ele diz mais: para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Já falei diversas vezes desta expressão, Filho de Deus. O Filho na cultura judaica representa o próprio Pai. Dizer que Jesus é o Filho de Deus significa que Ele é o representante de Deus entre os seres humanos. Deus se tornou carne. Deus esteve entre nós, podia ser tocado, podia ser visto com os olhos físicos, podia ser ouvido com os ouvidos físicos. Deus esteve entre nós na pessoa do seu Filho Jesus. Ele é o Cristo. E é importantíssimo compreender essa palavra Cristo. O Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus. Eu tenho estudado com a Igreja Batista Redenção nos nossos encontros de oração online que temos feito de segunda a sexta às 7h30 da noite, online pelo Meet, também transmitido pela página da igreja no Facebook. Uma meditação na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. A melhor cristologia bíblica depois dos evangelhos é a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E nós estudamos os 4 capítulos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses respondendo uma pergunta: quem é Jesus? E vamos continuar ainda estudando em Colossenses outros detalhes a respeito da vida de Jesus. E os convidamos para esse estudo. Nos acompanhem pelas redes sociais, lá pela página da igreja no Facebook, Igreja Batista Redenção em Goiânia. Ou então, se me pedir o link, eu lhe mando o link do Meet para que você participe ao vivo lá na nossa reunião, segunda a sexta, 7h30 da noite. Porque João está dizendo que é muito importante crer, mas é mais importante ainda crer em Jesus. E detalhe, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Essas duas coisas a respeito de Jesus. Crer nele, de que ele é o Cristo, o Messias, o ungido, o enviado de Deus, e que ele é o Filho do próprio Deus entre os homens. E o resultado disso? E crendo, tenham vida em seu nome. Não há outra forma de termos vida eterna, vida de Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. A vida de Deus nos é dada por Jesus Cristo, nosso Senhor, que se fez homem para nos levar de encontro a Deus, morreu em nosso lugar para
livrar-nos da morte espiritual. Ele nos dá vida eterna, nos dá vida plena. Como ele diz em João 10,10, vida abundante, vida plena, vida completa. Ele nos dá a vida de Deus, a vida guiada pelo Espírito de Deus. É Jesus Cristo quem dá. Isso se dá por meio da fé nele, crendo não que ele era um mero homem, mas que ele era o Filho de Deus, o Cristo ungido, o enviado de Deus, o Messias. E ele diz, o resultado dessa fé é vida em seu nome, é vida plena, é vida abundante, é vida completa, que eu desejo a você, meu irmão, de todo o coração. Coloque sua fé em Jesus, creia nos milagres de Jesus, creia no sacrifício de Jesus, creia que Jesus Cristo é o que a Bíblia diz que ele é, porque a Bíblia garante, se você crê, você terá vida em seu nome. E eu creio que a maioria dos meus irmãos que me acompanham nestas reflexões já creem em Cristo, mas se por acaso alguém ao ouvir esta mensagem ainda não depositou a sua esperança em Cristo, Deus está te dando uma oportunidade de refletir na sua vida, no sacrifício de Jesus na cruz em seu lugar, para que você deposite sua fé e a sua esperança exclusivamente no Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Orações de sempre, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo mundo, vamos orar por esta situação de pandemia, vamos orar pelas autoridades, pelas decisões dos governos, vamos orar pelas famílias, pelos doentes, por quem está na UTI, por quem está no hospital, por quem está doente em casa, por quem está precisando de uma vaga de UTI. Vamos orar pelas famílias enlutadas que têm perdido os seus entes queridos. Vamos orar pela igreja do Senhor Jesus. Enquanto eu estiver dirigindo a oração aqui, se você puder, onde você está, feche os seus olhos e nos unamos nesta grande corrente de oração. E enquanto eu oro, vá mencionando os nomes das pessoas pelas quais você está intercedendo e deseja um milagre na vida delas também. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, soberano Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onisciente, onipresente, nosso Deus maravilhoso, fonte da vida, fonte de toda experiência, fonte de toda bênção, graça, paz, amor, alegria, abundância, prosperidade. Ó Deus maravilhoso, tudo que somos e temos vem das suas mãos. Ó Deus, e nos curvamos perante a sua majestade em adoração, em rendição. Ó Deus, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder e a nossa necessidade do Senhor. Nesses tempos de pandemia, nessas experiências que temos vivido, fala ao nosso coração, molda-nos, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança, revela-nos o seu amor, derrama a sua luz, envolve-nos com os laços de amor e graça que emanam da cruz. Que a presença do amor e graça do Senhor em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, em nossas palavras, sejam cada dia mais evidentes, que sejamos canais de comunicação da sua graça, do seu amor para o mundo que está sem esperança, quanta gente desesperada, quanta gente triste, quanta gente doente, quanta gente na UTI, outros doentes em casa, doentes dessa doença da pandemia, outros doentes de outras doenças. Pai, mas vemos pelos olhos da fé o Senhor fazendo milagres e tocando nas vidas e curando e levantando os doentes dos leitos dos hospitais, dos leitos das UTIs. Agradecemos pela grande melhora dos familiares da irmã Geisa, da irmã Paula, do irmão José Natal. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Obrigado a Deus por aqueles que o Senhor tem despertado para orar, o seu povo que tem se quebrantado diante do Senhor, que tem buscado a sua face. Obrigado pelas vidas a quem o Senhor tem falado aos corações e chamado para seguir a Cristo, para abraçar a fé e a esperança que há em Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Obrigado por aqueles que o Senhor tem usado para socorrer os necessitados,
para compartilhar as bênçãos com que o Senhor lhes tem abençoado com aqueles que estão passando necessidades. Obrigado pelos que têm contribuído com as cestas básicas e distribuído as cestas básicas. Obrigado pelas iniciativas do governo em socorrer as empresas com empréstimos, com financiamento e também para auxílio emergencial para as famílias. Ó Deus maravilhoso, rogamos que o Senhor continue trabalhando na vida das nossas autoridades, desde o presidente da República ao prefeito municipal, todas as autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário, das forças militares, forças armadas, em nome de Jesus. Pai, são pecadores pelos quais Jesus morreu e nós rogamos que o Senhor lhes fale ao coração, envie-lhes os seus profetas no poder, na plenitude do Espírito, da bênção de Cristo, para transmitir a palavra poderosa do amor de Cristo, tocante nos corações, para que as nossas autoridades também se convertam a Jesus de todo o seu coração, abandonem suas vidas de pecado, renunciem à corrupção, confessem os seus pecados. Ó Deus, trabalha nestas vidas. Aos olhos de muitos parece uma missão impossível, mas perfeitamente possível ao Espírito do Senhor, e é por isso que nós oramos com tanta confiança, pedindo faça milagre no nosso país, que às vezes com tanta notícia ruim de corrupção, maldade, violência, distanciamento de Deus. Ó Pai, não nos deixe perder a fé e a esperança, renova a cada dia com a sua misericórdia e opera maravilhosamente em nosso país. Ó Deus, orienta as decisões das autoridades para que as empresas continuem prosperando e mantendo os empregos de quem está empregado e gerando novos empregos para quem está desempregado. Providencia trabalho, providencia emprego. Oramos pelo Micaías, pelo irmão Nonato, pelo Marcos Vinícius, pelo Lucas e por tantos outros irmãos que estão desempregados, alguns até passando necessidade. Em nome de Jesus, providencia o socorro. Ó Deus maravilhoso, oramos pelos médicos, enfermeiros, paramédicos, funcionários dos hospitais, bombeiros, os socorristas em geral. Meu Pai, poupa-lhes, cerca-os com o seu cuidado, livra-os de serem contaminados por coronavírus. Ó Deus maravilhoso, usa-os poderosamente no seu reino, ó Deus, com a manifestação do seu poder, que seja instrumento para abençoar os doentes com cura, com o tratamento adequado. Ó Deus maravilhoso, salva os médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, derramando a luz que emana da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo nas suas mentes e nos seus corações, de forma a levá-los a se arrepender dos seus pecados e a confessar Jesus como Senhor das suas vidas. Obrigado pela grande melhora da minha esposa. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está agindo. Ó Deus, continue preservando a lucidez, a fé, a alegria e a esperança no coração do irmão Raimundo Nonato, e tocando com o seu toque orador na nora da irmã Maria Rosimar, bem como tocando no coração dos seus filhos, para que o evangelho lhe plantado produza fruto que glorifique o nome do Senhor Jesus e leve aqueles servos do Senhor a voltar-se de todo o coração para os teus caminhos, Pai. Oro em nome de Jesus pela salvação do Moisés, da família da irmã Sândra, da libertação do Arnaldo. Oro, meu Deus, pela vida da irmã Delma, pela sua saúde, pela sua família. Obrigado por mais um ano de vida que lhe foi acrescentado. Oro, meu Pai, em nome de Jesus, colocando na sua presença a vida do pastor Daniel, do pastor Ricardo e outros que estão tratando de outras doenças. Oro pela salvação da família da irmã Sândia, da irmã Lourdes, em nome de Jesus. Clamo, ó Deus, pelos meus pais, meus tios, meus outros familiares, minha sogra, minha cunhada, meus outros familiares idosos, ó Pai, protege-os de contaminação por esse vírus, preserva-lhes a vida, a fé, a saúde. Fortalece-lhes a fé, atrai o seu olhar cada vez mais para o Senhor Jesus e este crucificado e ressuscitado e glorioso, sentado à destra do Pai, de onde também intercede por nós. Ó Deus maravilhoso, eu oro pela sua igreja, o povo que se chama pelo seu nome, para que se humilhe e ore e busque a sua face
e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Move o seu povo à intercessão perseverante e ao testemunho ousado no poder do Espírito Santo. Faça de cada lado de cada um dos meus irmãos um templo, e de cada família uma célula da igreja que adora Jesus em espírito e em verdade. Que a sua bênção esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está orando comigo, que os seus ouvidos estejam atentos à petição que cada um fez, que o Senhor responda com manifestações da sua graça e milagres no meio do seu povo. Que esse dia seja um dia de muita paz na vida de cada um e que cada um seja instrumento de espalhar esta paz por onde for. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia mais uma vez. Desejo que você tenha um dia grandemente abençoado, que você seja a bênção do Senhor por onde você for. E se a palavra desta reflexão falou ao seu coração, ou você acha que alguém pode precisar desta oração, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos familiares aí, para que mais pessoas sejam alcançadas. Um ótimo dia na graça e na paz do Senhor Jesus é o que eu desejo a todos os meus irmãos.